Rapaziada, aí mais um Deu na Rede do Esquadrão aqui na CB Lives. A gente vai trazer a opinião do pessoal do NE45, do podcast 45 Minutos, sobre o Bahia, após a chegada de Rogério Ceni e o potencial que eles veem ainda do Bahia poder chegar ainda entre os 10 no campeonato. Acho precoce, né, no meu ponto de vista, para poder tirar essa conclusão, mas, enfim, não seria nenhum absurdo projetar isso, levando em consideração a evolução do time, não só em desempenho, mas também em resultados, né? Teremos 2 desafios aí fora de casa agora, e isso daí pode dizer muita coisa sobre essa briga do Bahia no campeonato, né? Mas espero que estejam certos e a gente ainda possa ali ficar entre os 10 colocados, tá? Veja aí o que disse a galera do podcast 45 Minutos. Não dá para descansar, não dá para falar, tá tudo bem, agora o time não vai cair mais, né? Uma briga continua sendo para não cair. Se garantir a permanência, aí pode pensar em outras coisas. E a briga, assim, a briga tá tão apertada com tantos times envolvidos que é praticamente uma briga só, né? A briga pelas últimas vagas na Sul-Americana e a briga para não cair. Então, claro que já dá para pensar também em Sul-Americana, mas o foco precisa ser em se afastar do Z4. Se afastando do Z4, aí pode pensar em algumas coisas a mais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma sequência crucial. O Bahia precisava muito dessa sequência para conseguir respirar, ainda mais num campeonato em que as equipes da parte de baixo começaram a ganhar, né? Então, são 3 triunfos seguidos, algo que não é tão comum assim na história do Bahia em pontos corridos. É apenas a 4ª vez na história dos pontos corridos que o Bahia consegue vencer 3 partidas seguidas na Série A. Então, não é algo corriqueiro. A última vez foi em 2020. E o Bahia agora vai para um jogo contra o Cruzeiro, e se o Bahia vencer, vai conseguir repetir um feito que não acontece desde 1991. Foi a última vez que o Bahia conseguiu vencer 4 jogos seguidos na Série A, faz muito tempo. Então, será de fato algo fora do comum dentro da realidade atual do Bahia. Eu lembro que quando ainda estava Paiva no Bahia, eu acho que eu falei isso na nossa última análise do panorama no nosso Power BI, né? Aonde cada um podia chegar. E eu lembro que quando teve a segunda janela de contratações, eu acho que a única contestação que faltou para o Bahia foi realmente trazer mais um camisa 9, né? A gente bateu nessa tecla muito. Eu falava, eu ainda vejo o potencial do Bahia subir nessa tabela, né? Só que chegou no ponto ali, eu também citei isso, né? Que Paiva parece que estabeleceu um teto e daquele teto não passado. Parecia que aquele Bahia não era capaz de fazer algo a mais daquilo que estava entregando com Paiva. E nesse contexto agora que a gente percebe o Bahia, sem ser uma equipe que, volta a falar, não precisa ser dominar o adversário, não precisa você dar 30 finalizações, colocar a bola na trave, fazer o goleiro ou o adversário brilhar para você dizer, eu sou melhor que o adversário. Para quem briga contra rebaixamento, saber lidar com situações de jogo é importante. O que, por exemplo, naquele jogo da Arena Fonte Nova, o primeiro do Rogério Ceni, pesou, né? Ganhava por 1-0, minutos finais, toma empate, toma virada, e o time praticamente, naquele jogo, tinha um contexto psicológico, como disse Pedro algumas vezes, que acontecia até mais com Paiva, né? Os jogos contra o Santos, por exemplo, foram o jogo contra o Inter, né, também, gols parecidos, uma coisa sistemática. E isso agora a gente começa a ver uma equipe mais, mesmo sofrendo sustos, ligado. Teve uma jogada do Machuca, por exemplo, no segundo tempo, que ele faz a jogada pela esquerda, tal qual esses gols que Paiva tomava, e foi uma bola perigosa. O Lucero já estava para empurrar para a rede. E ali Marcos Felipe conseguiu evitar, entendeu? Então, eu acho que, às vezes, essas situações de atenção e muito, muito mais é um componente, muitas vezes, que para um jogo de permanência, jogo para quem está lutando assim para a permanência, é importante. Vai ter momentos assim e, quando você olha na história das equipes rebaixadas, tem todo o contexto do dar errado, entendeu? Que era o que acontecia com o Paiva. Tinha muitos jogos onde o Bahia talvez não merecesse, estava lá, a última bola do jogo, tomava o gol e a vitória escapava, o que era empate se transformava em derrota. No ano do rebaixamento do Bahia, foi muito assim, lances em que o Bahia teve chances totais de fazer o gol e cometiu o erro. E aí eu acho que esse tipo de jogo, muitas vezes, que não é um jogo totalmente controlado, mas é um jogo, às vezes, até mais psicológico. É um jogo, muitas vezes, que você precisa ter ali o sangue frio, muitas vezes, para certas situações. O gol, por exemplo,
do Bahia de bola parada já é uma outra arma interessante que o Bahia passa a ter, né, tendo ali duas pessoas especialistas, e você ainda tem Juba no banco, que também é um jogador de bola parada muito bom, apesar de não ter ainda totalmente encaixado no time. Então eu vejo que nessa briga que o Bahia tem pela permanência, hoje, que claro, a gente sempre tem que fazer essa ponderação, mas hoje, o Bahia está conseguindo fazer aquilo que a gente tinha observado no Vasco, o próprio Santos. E ele não pode cair no mesmo problema que Vasco e Santos tiveram. O Vasco, por exemplo, vinha numa sequência muito boa, tomou uma goleada do Santos. O Santos vinha numa sequência muito boa, retomou agora da data FIFA, tomou um 3-0 dentro de casa. Por isso que o Bahia tem que estar muito ligado cada jogo. E eu acho que esse tipo de postura, muitas vezes dentro de campo, né, de uma equipe que toma uma virada do Goiás e consegue ainda revirar. Eu hoje, assim, falando assim pela qualidade de elenco que tem o Bahia, pelo treinador que tem, com essas atenções e não deixar, sabe, a guarda baixar muitas vezes, o Bahia pode até perder certos jogos, mas eu não vejo o Bahia morgado, sabe, assim, de tipo, uma derrota a ponto de esmorecer o elenco e, sabe, gerar um efeito de sequência de problemas que isso vai gerando uma bola de neve que pode voltar de novo à situação. Eu vejo com o Bahia hoje com um potencial muito forte de garantir a sua permanência, jogando bem as partidas até o final do campeonato. E aí, um segundo ponto que aí eu vou falar de maneira antecipada, porque era exatamente o que eu falaria naquele meu último comentário, quando eu fiz o nosso último ranqueamento dos clubes aonde terminariam. Eu vejo potencial para o Bahia ainda terminar entre os 10 colocados. Eu vejo time para o Bahia terminar entre os 10 colocados. Ainda é muito cedo para dizer isso, mas eu vejo um potencial para o Bahia terminar no G10 de pontos corridos, o qual ele ainda nunca conquistou. Então, claro, tudo no seu tempo, mas eu vejo que o Bahia tem um perfil de time e uma qualidade de time suficiente para brigar por esse G10 até o fim do campeonato. Empolgou. O Minhoca empolgou aí. Não, eu só estou que tem um potencial. A sequência. Mas, assim, dá para ver que esse recorte com o Rogério Ceni é um recorte muito bom, né? Pedro, se puder colocar aí a tabela do Campeonato Brasileiro, nas rodadas que o Ceni estava comandando o Bahia, antes dele chegar, o time tinha 5 vitórias, né? 5 triunfos, melhor dizendo. E com ele, em 6 jogos, foram 4. Isso é muito grande. Ele conseguiu, em 6 jogos, a mesma quantidade de triunfos que o Renato Paiva conseguiu em 22 jogos, né? Então, isso mostra realmente que é uma evolução gigantesca, né?